Amém. Eu quero compartilhar com vocês um pouco do que o Senhor tem falado no nosso coração nos últimos tempos. Nós temos tido um tempo de manifestação daquilo que nós cremos. Manifestação do que nós cremos, ou seja, nós antes esperamos que alguma coisa aconteça, e aí esta coisa acontece. Isso não é pensamento positivo, isso não é sorte, oportunidade, isso está ligado diretamente a uma verdade espiritual que Deus espera que nós venhamos a aprender a viver pela fé. E a fé, segundo o que nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então nós veremos cumprido na nossa vida realidades declaradas por Deus na sua palavra, e quando nós cremos no que está na palavra de Deus, a despeito das circunstâncias, independentemente do que aparentemente esteja à nossa volta, vai se cumprir, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, porque Deus tem compromisso com a palavra dele, ele vela pela sua própria palavra, ele pode fazer as coisas, a Bíblia diz que Deus chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Por quê? Porque ele declarou na sua palavra que o justo viverá pela fé. Quem é justo aqui em nome de Jesus? Amém? Quem é justo? Justo não é alguém que é certinho ou que faz as coisas boas. Mas a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, que nós somos justificados, pois, pela fé. E quando somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos justificados pela fé, nós cremos na palavra, nós cremos em Jesus, cremos na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, então somos alcançados por essa verdade, somos transformados por essa verdade, somos justificados, somos feitos santos, somos preparados para termos os nossos corpos glorificados, não é isso? E toda obra de salvação, ela se move pela fé, ela se estabelece pela fé. Deus estabelece princípios que nós cremos, não somente a salvação, mas também a nossa vida diária. Nós cremos na palavra de Deus para a salvação eterna, mas também precisamos e devemos crer na palavra de Deus para dia a dia. As circunstâncias que nos envolvem, não é isso? Todas as nossas circunstâncias precisam estar de acordo com a palavra de Deus. E o que eu compartilhei uma vez, umas 3 quintas-feiras no Vinho Novo, nós estamos tratando sobre fé, foi que nós fomos desenhados por Deus para crer. Todos nós, de alguma maneira, cremos em alguma coisa. Eu até fiz um comentário que é o seguinte: o ateu, não é que ele não crê em Deus, mas ele crê que Deus não existe. Todos nós, de alguma maneira, cremos nas coisas, sejam elas as que existem ou as que não existem, porque Deus nos desenhou para crermos nele. No Éden, Adão foi desenhado para crer em Deus. A fé agrada a Deus. Nós lemos isso em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós não agradamos a Deus quando nós, domingo, largamos nossas atividades, desligamos lá a televisão e falamos, vou à igreja para Deus ficar contente comigo. Tem gente que crê que faz isso. Pronto, fui na igreja, bati o ponto gospel, Deus está feliz comigo, porque eu fui na religião, eu fui lá, estive lá, fiquei lá 2 horas, meio acordado, meio dormindo, é verdade, mas pelo menos eu fui. E nós pensamos que nós agradamos a Deus quando a gente vem até a igreja, ou quando nós decoramos, ao longo de 30 anos de convertido, um versículo da Bíblia. Sabemos um de cor, talvez 2. Sabemos cânticos de cor, cantamos, dizimamos. Então nós agradamos a Deus porque nós praticamos essas coisas? Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou nós praticamos estas obras que são boas e são necessárias, porque nós cremos, porque nós entendemos quem Deus é e quem nós somos, então pela fé obedecemos, pela fé praticamos, ou então é uma obra inútil. Se eu não creio em Deus, eu não agrado a Deus, não importa o que eu faça. Se eu não creio na sua palavra, idem. Deus ama o que dá com alegria. Se na hora da oferta nós saímos da nossa cadeira, porque está todo mundo olhando, o que vão pensar de mim se eu não levantar?
mau negócio. Mas se eu creio que quando eu oferto, Deus multiplica a minha sementeira, se eu creio na verdade que Deus ama ao que dá com alegria, eu vou entender que o amor de Deus está manifesto na minha vida quando eu dou. E aí é tremendo, porque eu creio. Portanto, todas as coisas que eu pratico, eu devo obedecer a palavra, devo crer que elas são verdadeiras, devo fazê-las porque eu creio, se é que eu quero agradar a Deus. Muitos de nós não queremos necessariamente agradar a Deus. Queremos aplacar nossa consciência. Queremos agradar nossa mãe e nosso pai que nos levaram na igreja desde quando nós éramos pequenininhos, então eu tenho que ir, porque aí minha mãe vai ficar feliz. Então já que teve almoço do domingo, ela fez a macarronada, tá bom, eu vou na igreja, tudo bem, vai. Né? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós vivemos numa cultura materialista de raciocínio ocidental e nós somos desenhados para dizer que eu só acredito vendo. Se eu não vejo, eu não acredito. E as pessoas que falam isso, parece que falam de uma inteligência superior, não é isso? Eu sou uma pessoa inteligente. Eu não caio nessas ilusões. A religião é o ópio do povo. É para enganar trouxa. Só os fracos precisam crer em alguma coisa para escapar das suas mazelas. Eu sou uma pessoa firme, eu sei das coisas, eu sei da verdade. Então, se eu vejo, eu acredito. Se eu não vejo, eu não acredito. Parabéns, né? Beleza. Jesus disse para Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Nós precisamos crer para ver, se nós queremos nos relacionar com Deus. Agora, nós podemos querer ver para crer, se nós queremos nos relacionar com essas inteligências superiores, formadoras de opinião que vivem nesse mundo e que quando morrerem, talvez vão ter uma surpresa de que a sua inteligência não os levará a um bom destino. Mas aí é uma questão deles e não nossa, em nome de Jesus, porque nós cremos, amém? E eu quero compartilhar com você 3 aspectos sobre a fé, na carta de Pedro, a sua primeira carta, no capítulo 1, onde eu podia pregar um monte de coisa, tem tanta coisa aqui, mas eu quero falar em 3 aspectos da fé, que eu creio que podem ser bênção na tua vida para hoje, e para esta semana, e para este tempo em que vivemos em nome de Jesus. Se eu fosse dar um nome para essa palavra, e normalmente eu preciso dar um nome para essa palavra, porque nós temos aqui, graças a Deus, os nossos CDs gravados, temos lá o nosso canal no YouTube, eu diria que esta palavra, eu poderia batizá-la como fé para os últimos dias, e você vai entender que desde Jesus nós vivemos nos últimos dias. Jesus veio na plenitude dos tempos, não é isso? Os profetas antes falavam acerca de Jesus que haveria de vir, falavam acerca do que ele realizaria, a sua obra, tudo se cumpriu e a partir de Jesus o tic-tac reverso começou. Tudo bem que agora, depois que Israel foi estabelecido, né, na sua terra, as coisas aceleraram e todo dia quando a gente olha as coisas aceleram ainda mais. Mas não vou falar de nada apocalíptico hoje, vou apenas compartilhar com vocês o que Pedro fala, que pode ser apocalíptico. 1 Pedro, capítulo 1, nós lemos o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, glória a Deus que a eleição é segundo a presciência, mas isso aqui é um assunto para outro dia, na santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, guardados mediante a fé, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário estáis contristados por várias provações, provados em nossa fé, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, salvos pelo fim da fé,
a quem, sem o terdes visto, amai, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências, que são as paixões desenfreadas, que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Glória a Deus. Amém? Esta é a palavra que nos sustenta. A sua vida passa, meu querido e minha querida. Passa. Quantas pessoas já viveram antes de nós? Quantas pessoas que você conhece já foram? Quantos parentes, não é isso? Muitos de nós, os pais já foram embora, tios, avós, porque a vida passou. Mas por um certo tempo eles tinham uma sensação de eternidade, eles tinham uma sensação de que poderiam realizar todas as coisas, que eram fortes, vigorosos, tinham sonhos, tinham projetos, alguns tinham recursos, e todos pensam, eu vou cumprir, eu vou chegar lá, está tudo bem, eu tenho tempo. Mas seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós os gloriaremos no nome do Senhor. Muitos confiam no seu talento, na sua fama. Muitos confiam no seu dinheiro. Muitos confiam na sua família. Muitos confiam no seu talento, na sua habilidade para resolver as coisas. Mas tudo isso passa. Nada disso é permanente, tudo é passageiro. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então nós devemos depositar a nossa confiança na palavra, mas nós só podemos depositar a confiança na palavra pela fé. Por quê? Porque a palavra de Deus fala algumas coisas que se você sair aí no mundo e falar que você crê, as pessoas vão falar que você é um ET. Fala sério. Tem muitas coisas que a Bíblia fala que não fazem o menor sentido para as pessoas do mundo. E quando você é confrontado por elas, você precisa decidir em que você crê. Ou você crê que precisa ser aceito pelas pessoas e negocia e flexibiliza, ou você crê nos especialistas que te dizem coisas contrárias à palavra de Deus, mas são ditas por especialistas, que aparentemente estão em lugares que têm uma certa credibilidade, ou numa emissora que de alguma maneira fala sério quando fala as coisas. Ou você crê na palavra de Deus, que muitas vezes é frontalmente contrário a tudo que os especialistas dizem, contrário ao padrão de pensamento do sistema que está aí em curso, e isso é fé. Nós muitas vezes somos levados a crer em especialistas contra a fé.
Um exemplo pode ser o Bernardo. Talvez o especialista disse, vai morrer, não tem jeito. Aí pela fé o apóstolo levanta, traz a igreja para orar, e nós dizemos, nós cremos que há salvação. Eventualmente o especialista vai ficar envergonhado. E se nós formos ouvir especialistas, os especialistas médicos muitas vezes disseram, do alto da sua sabedoria, que muitas vezes acontecem coisas que eles não sabem explicar, porque não tem lógica. Lógica médica. Glória a Deus que não tem lógica médica, porque normalmente nessas horas tem uma lógica espiritual, sobrenatural do poder de Deus, que vai acima de toda a lógica, não é assim? E eu poderia abrir o testemunho aqui, e muitos de nós compartilhariam coisas que não têm lógica, que não eram possíveis de acontecer ou de se estabelecer diante da lógica humana, mas pela palavra de Deus se estabeleceram, se manifestaram e estão aí para quem quiser ver. Não é assim? Então a palavra de Deus, ela não depende da lógica humana. Deus chega a inspirar Paulo para que Paulo diga que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. E glória a Deus que a pregação muitas vezes é uma loucura, porque muitas vezes nós precisamos sair desse status quo, do padrão do pensamento dominante e falar, eu tenho o direito de crer diferente do que todo mundo fala, porque eu estou baseando que eu creio na palavra de Deus e não numa piração da minha cabeça. Mas Deus que reina acima de todas as coisas, Ele pode e faz e quer manifestar a sua glória na sua palavra, na sua vida, para confundir os sábios e fazê-los se sentirem loucos e imbecis, confrontados pelo poder de Deus que se manifesta apenas na vida daqueles que creem. Somente na vida dos que creem. A glória de Deus só se manifesta na vida daqueles que creem. Os que não creem não experimentam a glória de Deus, porque a Bíblia diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A glória de Deus não se manifesta sobre eles. Eles podem ter experiências religiosas, experiências emocionais, mas não podem ter experiências com a glória de Deus. Mas Pedro, ele citou 3 aspectos da fé que eu destaquei na minha leitura. Você viu que eu li 3 coisas que não estão na sua Bíblia. Esses são os 3 pontos que eu quero meditar hoje com você, para de alguma maneira marcar no seu coração, no seu espírito, para que te sejam recursos espirituais, para que você possa usar nas circunstâncias que você venha a precisar na sua vida. Amém? O primeiro dele está lá justamente no versículo 5, em que ele diz que pelo poder de Deus somos guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas creem que o mundo vai acabar. Muitas pessoas creem que o mundo não vai acabar. É uma crença. Hoje, nesse momento da história que nós estamos, essa é uma crença filosófica ou religiosa. Eu creio que o mundo vai acabar, mas eu não posso provar porque o mundo não acabou. Outros creem que o mundo não vai acabar, mas também não podem provar porque não acabou. Alguns dos que creem que o mundo não vai acabar, fundamentam a sua crença pelo fato de que até hoje, várias vezes ao longo da história, pessoas se levantaram, profetas dos mais variados tipos, até para infelicidade nossa, muitos crentes fora de hora, levantaram para dizer, o mundo vai acabar amanhã, no mês que vem, no ano que vem, aos 1000 chegará, 2000 não chegará, vai chegar em 2012, e todos erraram. Então, os que baseiam a sua convicção de que o mundo não vai acabar no fato de que muitas pessoas já disseram que ele iria acabar e não acabou, tem um fundamento de lógica na sua argumentação, tá certo? Mas eles não podem assegurar que não vai acabar. Por quê? O fato de não acabar no futuro ainda é uma questão empírica. Mas os que creem que o mundo acabará, que somos nós pela palavra, nós cremos baseado na verdade da palavra do Deus que fala as coisas que não aconteceram, que vão acontecer desde o princípio, anuncia o fim desde o princípio. Ele diz o que vai acontecer antes de acontecer. E até hoje, todas as declarações que Deus fez acerca da humanidade, Ele acertou todas. Não errou uma. Aleluia. A palavra de Deus é infalível. Então, nós podemos nos alinhar com aqueles que creem que não vai acabar, porque até hoje um monte de gente falou que ia acabar e não acabou, ou nós podemos acreditar em Deus que diz que vai acabar e como vai acabar, porque tudo que Ele falou até agora aconteceu e não falhou. Ainda assim, será uma posição de fé.
E aí quando quando Pedro fala que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, eu quero que você entenda o seguinte: a salvação em Jesus, ela é uma salvação eterna, no sentido de que ela já se materializou na vida de milhares, talvez de milhões de pessoas que viveram antes de nós. Todos eles já foram salvos. Essa salvação, ela se materializou na vida dessas pessoas no dia em que elas bateram as botas. Quando a Leila foi tirar as botas, eu falei: Leila, pelo amor de Deus, tira devagarinho, não vai bater as botas. Não é isso? Aqueles que já morreram, eles já experimentaram os benefícios da salvação. Se eles estão dormindo, ou se eles estão no seio de Abraão, se eles estão celebrando com o Senhor, se não tem tempo para eles fechar o olho e abrir o olho, porque na eternidade não tem tempo, não importa. De alguma maneira eles já foram recolhidos pelos anjos do Senhor, como nós vimos, por exemplo, Lázaro ser recolhido. Eles já viram Jesus aguardando a entrada deles, como nós vemos, por exemplo, o relato acerca da morte de Estevão, que viu o céu aberto, viu Jesus em pé ali para receber Estevão. Jesus tremendo, Jesus levantou para receber Estevão, cara. Isso é muito sério. Jesus está sentado dessa do Deus Pai. Eu não acredito que ele levanta para qualquer um, não, mas o Estevão foi um cara, pode tacar as pedras, vocês estão perdoados, estou aqui pregando o evangelho. Esse tipo de gente, quando morre, Jesus levanta para receber. É muita honra. Diácono poderoso. Não era pastor, não era apóstolo, não era bispo, era um diácono. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus levantou para receber ele. Então, há uma revelação da salvação no momento em que o cristão daqui parte, ele encontra alguma realidade lá, garantido, assegurado. Já recebe todo o roteiro, não é isso? Todo o menu da ceia, do banquete, todo o roteiro profético do que acontece na perspectiva de lá para cá, já sabem tudo. Estão se aprontando para voltar com Jesus, como Enoque diz: vejo o Senhor voltando com seus milhares de milhares, aleluia. Enoque olhou lá atrás, ele viu, você eu não sei, mas eu voltando com uma galera tremenda, espero que você também, em nome de Jesus, não é isso? Ele viu os santos voltando com Jesus, tem um roteiro lá, tem um script, tem uma preparação, está acontecendo um monte de coisa para esses que morreram em Jesus, mas há uma manifestação da salvação para o último dia, porque no último dia todos aqueles que são de Jesus, antes da coisa ficar feia, serão recolhidos aqui. Há uma manifestação dessa salvação dos que são guardados. E aí a expressão guardados na nossa fé é aquela que eu quero tratar com você agora, porque esta palavra grega, guardar, que está aí, é uma palavra que significa vigiar, significa ter como que uma posição de sentinela, significa estar atento aos movimentos que estão acontecendo. Agora, o que significa guardar na sua fé, ou estar guardado na sua fé? É que a fé na palavra de Deus, ela deve me envolver, ela deve me trazer segurança, ela deve me trazer uma posição diferente da circunstância em que eu estou passando. Essa é uma das principais formas que nós podemos entender esse texto. Por exemplo, Paulo, não precisa abrir, mas você que está marcando 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, ele diz assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. E muitas vezes tem mulher crente aqui nessa igreja que se porta mais varonilmente do que muito homem crente. A situação aperta, a água bate no nariz, mas alguém consegue tirar a boca para fora e falar: eu creio que Jesus vai me tirar dessa em nome de Jesus, Bruno. Eu creio que Jesus vai me tirar dessa em nome de Jesus. Isso é permanecer firme diante de uma situação de adversidade, desde que a expectativa de sair dessa situação de adversidade esteja baseada na fé na palavra de Deus. Se não é pensamento positivo, não leva a nada. Nós não somos de pensamento positivo, não somos de confissão positiva, não é nada disso. Mas se a palavra de Deus diz que Deus vai me tirar daquela situação, porque eu sei o que eu estou falando, porque eu creio no que eu estou falando, porque eu tenho um fundamento no que eu estou falando, eu vou conseguir permanecer firme naquela circunstância, vigiando o quê? Está chegando o socorro do Senhor. Eu já vejo os anjos vindo, eu já ouço o ruído de abundante chuva, como Elias viu, no momento em que tinha somente uma nuvem do tamanho da mão de um homem, como nós cantamos. Ele falou: vai chover. Essa é uma declaração de fé.
Ele não estava vendo ainda, mas ele estava declarando, ele estava vigiando para ver da onde vem o socorro que o Senhor vai trazer. Como é que o Senhor vai entrar nessa circunstância porque eu creio? Quando é que vai ser a manifestação do poder dele nesse aspecto? Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou aqui em santidade, estou lutando contra o pecado, estou perseverando na palavra, estou em adoração, estou confessando aquilo que o Senhor vai fazer a meu respeito. Eu sei que ele virá, em nome de Jesus. Agora, muitas vezes, precisamos vigiar, tem que ser macho. Sem fazer questão de gênero, que hoje em dia, daqui a pouco, dá até cadeia. Não é isso? Tem até mulher que é firme. Não é isso? Aliás, quando é para falar de reunião de oração e de intercessão nessa igreja, as mulheres dão de 50-0 nos homens ainda. Melhorou muito depois daquele último movimento, mas nós temos que reconhecer que nós não precisamos, né? Nós precisamos crer, porque o homem, como ele é mais racional e lógico, ele fala, não mulher, não adianta orar porque não tem lógica, não tem como sair dessa situação. Aí a mulher, como ela é mais sensível, ela acaba tendo mais oportunidade de crer do que o homem. Agora, quando um homem crê, ninguém segura, porque Deus nos constituiu como profetas da nossa casa, como sacerdotes do Senhor no nosso lar. Então nós é que temos que nos levantar e falar, assim diz o Senhor, vai mudar essa situação em nome de Jesus. E a mulher vai vibrar quando nós fizermos isso, vai falar, amém, amém, amém. E vai dizer, o Senhor também pôs isso no meu coração, aleluia. Mas esse é um papel do homem. Estar guardado na nossa fé tem tudo a ver com Abacuque, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte, sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, e o que eu responderei no tocante à minha queixa. Nada errado da circunstância está difícil de você ter uma queixa para apresentar diante do Senhor. O problema da queixa é quando a gente apresenta a queixa para o sujeito que está do lado. Como brinco eu, é o homem que vai no bar para apresentar a queixa dele para o barman. Pô, está horrível minha vida, ó, te falar uma coisa, pô, minha mulher, meu emprego, não sei o quê, não sei o que eu faço. Pessoa errada, a não ser que o barman seja crente. E se ele fosse crente, ele tinha mudado de emprego? Está no lugar errado, pessoa errada. Ele está falando apresentar a queixa diante do Senhor. Porque ele se coloca diante da sua torre de vigia, e de cara, ele sabia onde ele estava, porque a própria palavra de Deus declara que torre forte é o nome do Senhor, amém? Então se ele estava na torre de vigia, ele estava no Senhor. Aí ele fala sobre a fortaleza, me apresentarei e vigiarei. Aí o salmista, o Davi, ele conhecia o Senhor, é a minha fortaleza, amém? Então, se o Abacuque estava na torre de vigia, estava na fortaleza, ele é o seguinte, eu estou no Senhor, eu estou olhando o que vai acontecer, eu estou vigiando o que vai acontecer, eu não entendo o que vai acontecer, Pai, se o Senhor me der a chance de reclamar, eu vou reclamar com o Senhor, eu vou trazer a minha queixa com o Senhor, eu vou falar para o Senhor os meus porquês ou os meus paraquês, eu vou perguntar, eu vou questionar, mas eu não saio daqui, porque eu não tenho outro lugar para ir que não seja o Senhor. É como os discípulos falaram para Jesus, Senhor, para onde vamos? Só Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido e crido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde nós vamos numa situação de adversidade, que não seja permanecer no Senhor, que não seja ter fé na palavra do Senhor, que não seja depositar toda a nossa confiança nele e aguardar que as coisas à nossa volta mudem segundo a palavra dele. Não tem para onde ir, tem que perseverar, tem que firmar, e tem que falar, eu sei quem eu tenho crido, então eu sou guardado na minha fé, mas a fé, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Não existe fé em outro lugar que não seja na palavra de Deus. Paulo revela isso em Romanos 10, dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Qualquer crença em qualquer outras coisas que seja é crença. Você pode acreditar num diagnóstico, isso não é ter fé. Você pode acreditar que uma circunstância está daquele jeito, isso não é fé. Fé só existe quando há palavra de Deus que dê fundamento, substância, alicerce. Só existe fé na palavra de Deus. Por isso que Deus diz, o justo viverá pela fé. Tem muita gente que quer crer, acreditar, tem aquela máxima aí, no fim tudo dá certo, se não dá certo é porque não chegou no fim. Isso é crença. Isso é
desejo que tudo dê certo. Sabe aquelas pessoas assim, do alto assim, daquela empolgação com a sua situação, viram para você e falam, tudo de bom. Que coisa mais vazia que tudo de bom? Tudo de bom. Agora pensa o seguinte, Deus te abençoe. Fala sério, né? E sabe o que eu vejo? Eu vejo muito crente falando, tchau, tudo de bom. E há um poder de bênção na sua boca, querido, querida. Poder de bênção. Mas é que assim, dá vergonha, né? Deus te abençoe. Já falou isso em loja? Nós falamos direto, né? É engraçado. Aí quando você fala, você pega um crente meio desviado, ele fala aquele amém meio, amém, né? Aí você pega uma pessoa que não entende e fala, Deus te abençoe, a pessoa fala, obrigado. Ela nem sabe do que se trata, nem sabe o que eu estou falando. Ou então aquela outra, a nós tudo. A nós tudo é sensacional, né? Amém, e você também. É tremendo, por isso que é melhor dar do que receber, porque quando você dá uma bênção, você recebe outra. E a Bíblia diz que se você faz isso de uma maneira transbordante, você recebe de uma maneira multiplicada, dá e dar-se-vos-á, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Nós temos que ser abençoadores, mas como é que vamos ser abençoadores se não cremos? Se não temos uma palavra de fé, se não estamos guardados na fé, se não temos experiências de vitória de fé na nossa vida para compartilhar para alguém, se você nunca experimentou orar e ter uma resposta, como é que você vai falar para alguém, ora que vai dar certo? Aliás, tem gente que assim, liga e fala, a situação está horrível, eu não sei mais o que fazer, me ajuda, aí a gente fala, tá bom, eu vou orar com você. A pessoa fala, mas orar, você não pode fazer nada? Como se orar fosse não fazer nada. Agora, quando nós falamos, pode deixar que eu vou orar por você, a pessoa sabe que você já orou um monte, e que já tem um monte de sucesso nas suas orações, tudo que ela quer é que você ore por ela, porque ela vai ver a fé na sua declaração de eu vou orar por você, e esta situação vai ser transformada em nome de Jesus. Mas se nós não estamos na torre de vigia, não estamos na fortaleza, não sabemos quem nós somos, não cremos, nunca oramos, nada deu certo, nunca tivemos nem experiência com Deus, nós no máximo vamos todo domingo na igreja, não estamos guardados na fé. E aí, avançando um pouquinho mais, Pedro sobe o tom, versículo 7, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uau! Tiago fala, meus irmãos, capítulo 1, tendes por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter efeito completo, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Quer uma pregação mais impopular do que um pastor chegar para uma congregação e falar o seguinte, está passando provação? Pode ficar feliz. Alegre-se na sua provação. Mas como assim, pastor? Eu pensei que você ia orar para essa provação acabar já. E vem aqui para o senhor pôr a mão na minha cabeça, me ungir, fazer uma oração forte, para acabar esse negócio que eu não aguento mais. E quando um pastor faz isso por uma pessoa, e Deus ouve e atende, e interrompe o ciclo daquela provação, é a pior oração que um pastor poderia fazer por uma ovelha. Porque se nós entendemos e cremos na palavra de Tiago, que ele diz que a aprovação deve fazer com que nós venhamos a desenvolver perseverança, para que isso tenha um efeito completo, para que você, ou eu, ou nós, nos tornemos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Essa palavra traduzida em nada deficientes, em outro lugar, diz para que não tenhais falta de nada. Tem algumas traduções que estão assim. Ou seja, quando eu oro e falo, Deus, para a aprovação, eu estou determinando que você não será perfeito, nem íntegro, e nunca será totalmente sem nenhuma deficiência ou sem falta de nada. Você percebe que a oração terá um efeito contrário? Porque o sistema de Deus não é o nosso sistema. Muitos de nós queremos criar os nossos filhos dando tudo o que eles precisam, e nunca deixando faltar nada, nunca deixando passar um nervoso, nunca deixando passar uma contrariedade, nunca deixando ter uma frustração, e a pior coisa que um pai pode fazer para um filho é proteger ele dessa maneira, porque o dia que ele estiver longe dos teus olhos, o dia que ele estiver no mundo real, ele vai tomar uma trombada tão grande que talvez ele não se recupere nunca, não desenvolveu musculatura.
No meu tempo, quando eu era criança, lá em Barbacena, a gente tomava água da torneira, aí eu jogava descalço futebol em paralelepípedo, tinha prédio abandonado, tinha argila no chão, argila natural de obra, e eu brincava na argila, eu andava de bicicleta sem capacete, sem joelheira, sem tornozeleira, sem cotoveleira, sem pescoceira, sem nada disso, e eu estou aqui, não é verdade? Temos toda uma geração assim. Mas hoje o que tem de criança que pega meio pé de vento, fica gripado porque os pais colocam numa redoma, numa bolha de proteção, e o sistema faz isso muito bem, porque o sistema que quer vender remédio é inteligentíssimo, né? Proteja a criança de tudo quanto é vírus e bactéria, porque todos os vírus e bactérias vão pegar eles e vocês vão comprar nossos remédios. Aleluia. Não estou dizendo que é exatamente isso, mas eu não posso dizer que não seja. Quem guarda a minha saúde é Deus. Meu plano de saúde é Isaías 53. Mas, há uma prova da minha fé, que Deus, Ele quer que eu seja participante. Como é que Deus vai provar minha fé? Não é me dando fé, não é me despejando mais fé, é me colocando em situações limites na minha vida, em que se eu não exercer a minha fé, eu jamais vou conseguir sair daquela situação. E se eu sair daquela situação, eu me torno invencível, ousado, eu me torno determinado, eu me torno um testemunho vivo do que Deus faz. Então, o que o diabo quer que a gente faça? Deus, me tira daqui! Muitas vezes Deus tira. Deus ouve nossas orações, mesmo quando as nossas orações muitas vezes são contrárias ao plano dele. É uma piração, né? Mas Deus, Ele tem uns momentos que Ele age, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Você não quer ser provado, você não quer crescer, você não quer ir para frente, você não quer se desenvolver, você não confia em mim, você não acredita que eu estou aqui cuidando, tá bom, tira. Mas é quase como se ficasse uma pessoa que depois será bem infrutífera. Não será o melhor servo que Deus terá para trabalhar. Não será a pessoa mais frutífera que Ele vai poder usar. Não será a pessoa mais experimentada na fé, porque nunca aprendeu a passar por adversidade e vencer pela fé. Sempre foi tirado antes da hora. É interessante essa figura do ouro refinado, eu tenho um compromisso, eu vou cumprir. Essa figura do ouro refinado, ela é interessante. Uma vez eu ouvi acerca de um ourives. E o ourives, quando ele trabalha o ouro, ele tem que deixar o ouro numa determinada temperatura, no calor, no fogo lá, sei lá onde é, que é insuportável. E se ele deixar passar do ponto, estraga, se tirar antes, estraga, tem uma hora certinha. E a figura linda que eu vi é que, qual é a hora certinha? A hora certinha é quando o ourives olha no ouro e ele vê a sua imagem refletida. Uau! Sabe qual é a hora certinha de Deus tirar você da situação que você está? É quando Ele olhar para você e ver a glória dEle refletida em você. E as pessoas à sua volta vão ver a realidade de Deus na sua vida. Deus será glorificado. Você sai daquela situação aprovado, depurado, aperfeiçoado, perfeito, sem impurezas, porque as impurezas queimam no fogo. O ouro não queima. Quando o ouro é tirado antes, as impurezas ficam. O ouro fica misturado, tem um valor mais baixo. Quando tira no limite, o ouro está completamente depurado, purificado, tem mais valor. Aleluia. Nós precisamos aprender que precisamos ter alegria quando passamos por provações, porque Deus quer nos levar num nível mais alto. Se você passou por uma situação, você pode falar com qualquer pessoa naquela situação com mais autoridade e ousadia. As pessoas vão te procurar porque a tua experiência vai ser uma inspiração para elas. A sua ousadia será notória ao falar a palavra de Deus, porque não é aquela coisa que me perdoe o Daniel, o Rubinho, os demais, né? Assim, com todo respeito, imagina um senhor bem calvo, não o Daniel que ainda tem cabelos, mas um bem calvo, bola de bilhar, chegar para você e falar, esse aqui é um tônico capilar infalível. O senhor está perdendo o cabelo, pode comprar que funciona. Alguém vai comprar desse sujeito esse troço?
Não vai, por quê? A primeira pergunta é, por que não funciona para você? Não é assim? E muito crente age igual. Você pode confiar em Jesus. Pô, mas você estava aqui a semana passada falando que estava uma tragédia, que não tinha esperança. O que aconteceu? Se nós não confiamos, se nós não temos experiência, se o poder de Deus não age na nossa vida, como é que nós vamos falar para alguém que pode confiar em Jesus, receba Jesus, deposite em Jesus, crê em Jesus? Ela não vai. Santo Agostinho que falava, em todo tempo pregue o Evangelho. Se for necessário, use as palavras. A nossa vida fala mais alta do que a nossa pregação. Por último, terceiro ponto. É interessante essa expressão que está ali no versículo 8. A quem, sem o terdes visto, amais, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultai com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aleluia! Nós vivemos um momento em que o Evangelho está de ponta cabeça. Hoje viver pela fé é comprar o carro zero. Hoje viver pela fé é ter grana, é as coisas darem certo. Estou abençoado, estou com dinheiro. Hoje a manifestação da fé é ser curado, glória a Deus. Hoje a manifestação da fé é se dar bem na vida. Nada contra tudo isso. Esses aspectos são aspectos da manifestação da bênção de Deus na vida dos que creem. Mas o fim da fé não é diletantismo gospel, não é entretenimento cristão, não é bem-estar social para todos os crentes até o último dia em que estivermos aqui, não é. O fim da fé é a salvação das nossas almas. Mas nós tivemos uma inversão tamanha de valores que a salvação das nossas almas é uma coisa que ninguém está nem um pouco preocupado. Eu quero viver bem hoje, até porque inclusive eu vou na igreja supostamente de Jesus, e se eu não recebo o que me disseram que eu iria receber, eu vou embora. Se eu tivesse alguma expectativa de salvação eterna, eu ficava. O fim da nossa fé, está escrito aqui, é a salvação das nossas almas. A fé é o caminho de Deus para que você e eu possamos nos descolar do sistema do mundo ao longo do tempo, para que ao longo do tempo nós nos tornemos tão diferentes do sistema do mundo, que seja notória a nossa caminhada, e que o único destino possível que alguém fique pensando no dia que alguém morrer, está com Jesus hoje. Por quê? Porque estava com Jesus todos os dias da sua vida. Como é que eu sei? Porque é notório. A maior tragédia que tem para um pastor, que ninguém nos ouça, vocês não contam para ninguém, é quando você chega naquele enterro, daquela pessoa, que se fosse um crente meia boca até que estava bom, mas ela no máximo teve um dia que no ápice da pressão do filho, fez uma oração, aceita Jesus aí, tá bom, eu aceito, faz uma oração. É muito difícil, né? Será que foi mesmo? Não sei, Deus sabe. Essa oração pode ter sido uma oração sincera e foi salvo, glória a Deus. Mas a tendência é que nós possamos ver transformação de uma pessoa que anda com Deus e que entende que precisa andar pela fé em Jesus ao longo da sua vida, desde o dia em que aceita Jesus como Salvador. Isso pode ser uma jornada muito curtinha, como foi, por exemplo, o ladrão da cruz, que eu gosto de lembrar sempre que não era o bom ladrão, era o péssimo. Era horrível, era escória, era um canalha, tão grande que falaram, mata esse cara. Mas aquele ladrão na cruz, que nunca foi na igreja, nunca deu dízimo, nunca pregou evangelho para ninguém, nunca cantou um louvor ou uma adoração, não foi diácono, presbítero, pastor, nunca deu aula de escola dominical, nunca fez nada, nos últimos minutos da sua vida, ele olhou para Jesus e reconheceu, ele nunca pecou. Quando ele falou para o outro, esse aqui não tem pecado, você e eu temos, ele não tem. Então reconheceu a santidade de Jesus. Aí falou para Jesus, olha Senhor, reconheceu o senhorio de vida de Jesus sobre a sua vida. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que Jesus era rei. Então, este cara, naquele lugar, naquela velocidade de poucos minutos, ele entendeu tudo, teve a revelação do Evangelho e foi salvo. Glória a Deus, eu não estou falando de pessoas assim. Mas eu estou falando que a nossa vida com Deus tem que ser uma inspiração na vida dos outros. As pessoas têm que ver Jesus na nossa vida.
Se as pessoas não veem Jesus na sua vida, meu querido, minha querida, é hora de você mudar de vida urgente, porque ser religioso não resolve nada. Nada, zero. Mas o fim da fé que você diz que professa, ela deve te levar à salvação. E é interessante que essa palavra aqui, fim, é limite, propósito, é como cruzar a linha de chegada, é o resultado. Então a fé, ela é sim uma caminhada. Muitos de nós ficamos só com Jesus, a porta, mas Jesus, além de ser a porta, ele é o caminho, ele é a trajetória. Não adianta eu passar pela porta e achar que eu fico parado embaixo do batente. Há uma caminhada que demonstra a minha vida, e esta caminhada ela é pela fé. Sem fé eu não agrado a Deus, como nós já falamos no começo. Concluindo, Jesus, ele é a maior manifestação do amor de Deus por você e por mim. Então quando Deus diz, aquele que não negou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse é o sentido inverso daquele versículo. O fim da sua fé é a sua salvação. Agora, se Deus te deu Jesus para a sua salvação, e se a sua fé vai levá-la à salvação, o que acontece na trajetória é que Deus dará todas as coisas, é que Deus vai te ensinar a crescer, é que Deus vai te transformar pela renovação do seu entendimento, pela fé na sua palavra ao longo do tempo, mas significa que nessa trajetória, a trajetória não importa tanto quanto o fim. O que importa é o final. O que importa é como Paulo fala, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça está guardada, não somente para mim, misturei os versículos, mas vocês entenderam. Paulo sabia que tinha uma coroa aguardando. E ele sabia que ele estava no final de uma carreira, estava no final de uma corrida, estava no final de uma trajetória. Guardei a fé, completei a carreira, guardei a fé. O fim da fé é a salvação. O fim da fé é nos levar até a presença de Deus. O fim da fé é nos levar ao acesso da eternidade, que é muito mais importante e excelente do que qualquer que seja a tua vida ou a minha vida aqui, nesses poucos anos que nós vivemos, que é um vapor que passa. O que é mais importante? O que é importante para você? O que faz sentido para você? Onde está a sua esperança, a sua expectativa? Onde está a forma de você decidir as coisas? Se não for de acordo com a palavra de Deus e pela fé, meu querido, minha querida, nós vamos chegar num lugar inadequado. Mas pela fé nós podemos experimentar o melhor de Deus enquanto estivermos aqui, podemos experimentar vitória enquanto passarmos por aqui, poderemos crescer e ser transformados debaixo da aprovação enquanto estivermos por aqui, na certeza de que o fim da nossa fé será cumprido, porque o projeto de Deus é pela fé nos tirar do sistema do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho amado, nos levar à presença dEle eternamente, e ali nós vamos saber realmente por que nós somos criados. Se você achar que você foi criado para ser um advogado, um médico, um pastor, ficar rico, ter filho, casar, ser amado, fazer qualquer coisa, é nada. Nós nem mesmo sabemos plenamente para o que Deus nos criou. Porque tudo se perdeu com o pecado. Quando saímos daqui diante do Senhor, quando estivermos naquele dia diante dEle, e tudo nos será revelado, novos céus e nova terra, uma revelação completa daquilo que Deus tinha planejado, que Paulo tenta pôr em palavras, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, querida, nós nem imaginamos de verdade o que é a vida. Isso aqui é um vapor, Matrix, tem um problema de sistema, logo ali chega no fim desse sistema, tem um bug, tem um problema nesse sistema aqui. E tem algo muito maior fora daqui, além daqui, que nós precisamos de revelação do Espírito, pela fé para alcançar. Que você e eu possamos mudar a forma como nós nos relacionamos com a nossa vida. Que nesse ano, que será com certeza um ano com muita coisa estranha, com muita confusão, com muita profetada, com muita mistura, com muita coisa esquisita acontecendo, você seja fortalecido na sua fé para saber quem você é, em quem você crê, em quem você crê, para que nós possamos passar 2012 cheios da presença do Senhor Jesus, e que possamos encontrar Jesus todos os dias, e que se for o dia de encontrar Jesus, nós só aceitamos encontrar Jesus todos juntos,
Ninguém precisa morrer antes em nome de Jesus, vamos todos juntos, pelo arrebatamento, estar com Ele para sempre. Mas você possa ser firmado na sua fé, você possa ser fortalecido na sua fé. Se você está passando por provação, eu quero orar agora para que o Senhor te fortaleça, para que você seja transformado nessa provação e para que o Senhor seja glorificado na tua vida, amém? Feche os olhos, vamos orar. E eu queria mesmo, eu sei o quanto é doído passar por provação da fé. Eu sou passado pelo fogo, glória a Deus. E por isso eu posso ter uma ousadia de dizer para você que se você perseverar, isso passa. Isso passa. E o Senhor quer te levar a níveis mais altos e mais profundos com Ele em nome de Jesus. Então eu quero fazer o seguinte, todos de cabeças curvadas e olhos fechados, se você está passando por uma provação na sua vida, eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar por você e com você, especificamente por você que está passando uma provação difícil. Fica de pé, eu quero orar por você. Onde você está? É só você está dizendo para Deus, como Abacuque, é como se você estivesse apresentando a sua queixa para Deus. E nada de errado em apresentar a sua queixa para Deus. Tudo certo se você apresenta a sua queixa para Deus. Ele é o foco, Ele é o cerne, Ele é a essência. Ele pode ouvir a sua queixa e Ele pode trabalhar na sua circunstância e manifestar a glória dEle em você, no nome de Jesus. Pai, eu quero orar por esses queridos, essas queridas, ó Deus, que estão aqui declarando publicamente que estão passando por uma terrível provação. O Senhor conhece o coração e a vida de cada um deles. O Senhor conhece, ó Deus, essa circunstância, Pai, onde eles estão imersos, ó Deus. O Senhor sabe a origem, o Senhor sabe a causa, o Senhor sabe a obra que o Senhor quer fazer através dela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero errar na palavra, mas eu quero clamar ao Senhor que o Senhor dê a estes meus queridos a alegria da certeza de que o Senhor está com eles, a alegria da revelação de que eles não estão sós, a alegria da revelação de que essa circunstância passará, e se eles permanecerem e perseverarem, eles sairão do outro lado perfeitos, íntegros e sem falta de nada, em nome de Jesus. Então, Pai, porque esta é a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra não mente, meu Deus, talvez não seja exatamente a oração que eles queriam receber hoje, mas esta é a oração que eu quero profetizar na vida deles, que eles são fortalecidos do Senhor, pelo Senhor, e esta duração é encurtada, Pai, porque eles são perseverantes no Senhor. O Senhor abrevia o tempo desta provação, o Senhor encurta o tempo, Pai, em nome de Jesus. O Senhor os fortalece, ó Pai, e eles saem dessa situação transformados pelo Senhor, em nome de Jesus, mais ousados na oração, mais firmes na sua fé, na certeza de que o Senhor nunca os deixou, nem jamais os abandonou, como a Tua palavra nos declara. A Tua palavra diz que nem que uma mulher grávida, não, nem que uma mulher que deu à luz e tem um bebezinho que ela amamenta, se fosse possível uma mulher dessa esquecer do seu filho, o Senhor nunca esquece dos teus, o Senhor nunca nos esquece. Tua palavra diz que o nosso nome está gravado nas palmas das Tuas mãos, profetizando a obra de Jesus no Calvário, as mãos perfuradas por nós, nosso nome nas mãos. Louvado seja o Teu nome, Pai. Venha uma unção poderosa sobre esses queridos de renovo, de fortalecimento. E Pai, se assim for da Tua vontade, nesta semana, boas notícias do alto, boas notícias do alto, boas notícias vindas do Senhor na vida desses queridos em nome de Jesus. Saiam eles que são provados, aprovados pelo Senhor para relacionamento mais profundo contigo, para experiências mais profundas com o Teu poder, para que o Senhor seja glorificado em cada uma destas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, fica firme em nome de Jesus. Enquanto tem aprovação, aqui é o lugar certo, ouvir a palavra do Senhor, está em oração, está com os irmãos, é isso que temos que fazer, e Deus te abençoe no nome de Jesus.